Então, o especialista divide as pessoas que têm depressão na terceira idade em dois grupos. Aqueles que nunca tiveram depressão e passam a ter, e aqueles que já vêm de um quadro de depressão ao longo da vida. Qual desses é pior? Muitos dizem, muitos acham, muitos entendem que aqueles que nunca tiveram depressão e passam a ter é o pior. Porque esses que nunca tiveram depressão e passam a ter, os sintomas deles são bem mais visíveis, são nítidos e a gente vê é, a evolução bem rápida dessas pessoas. Aqueles que já vêm de um quadro de depressão ao longo da vida, ele, vamos, vamos dizer assim, que é meio que assintomático, vamos colocar, entre aspas, assintomáticos, porque a gente não percebe. Por que a gente não percebe? A gente não percebe porque já vem ao longo da vida. Então ele já, entre aspas, meio que acostumou com esses sintomas, com essas coisas que ele vem tendo. Então ele meio que esconde ou meio que disfarça, vamos dizer assim. Então é bem mais difícil a gente perceber, a gente ver que essa pessoa tem a depressão, adquiriu a depressão. São pessoas que guardam para si aquele sintoma, aquelas situações sobre a depressão que ele tem. E esses que vêm ao longo da vida com essa situação é pior, porque é justamente isso. A gente não percebe e a partir do momento que a gente não percebe, o familiar ou o profissional da saúde não percebe, não tem aquela percepção sobre isso, não vai tomar as medidas necessárias para tentar trazer essa pessoa de volta, tentar uma recuperação dessa pessoa. Então é pior, porque quando chega a perceber, quando chega a percepção, já é tarde, já é tarde demais. Então essa é a pior. Essas pessoas que nunca tiveram passam a ter elas, aqueles sintomas aflorados e demonstram mesmo, é tudo novo para ela. Então ela vai demonstrar muito o que ela está sentindo e vai ser nítido para as pessoas ao redor. Então, a partir do momento que a gente percebe, que a gente diagnostica esses sintomas, a gente vai tomar as devidas providências para tentar ajudar essa pessoa da melhor maneira possível. Então é mais fácil você conseguir recuperar essa pessoa que você já detectou os sintomas do que aquela que a gente não detecta. Quando vai detectar, já é tarde demais. Como isso afeta a vida do paciente? Afeta a vida do paciente de todas as maneiras, né? Na alimentação, no cotidiano, no comportamento, no convívio com as pessoas, afeta tudo que vem ao redor desse paciente, dessa pessoa, desse idoso. Tudo ao redor afeta, tudo que ele vai fazer afeta. Às vezes, quem está ao redor dele, quem está no cotidiano, quem está no meio dessa pessoa, vai achar que alguns comportamentos, algumas atitudes dessa pessoa, que é sintomas, que são sintomas da depressão, seja normal. E é aí que está o problema. O problema está aí. Você achar que uma pessoa idosa com um comportamento seja normal, um comportamento pode ser que seja assim, às vezes pode ser que seja. Isso que tem muitos idosos que apresentam sintomas parecidos com a da depressão, mas é o jeito dele, é o tipo de pessoa que ele é. Mas a gente não tem que pagar para ver, a gente não tem que achar que seja normal. Se for normal, ótimo, mas você tem que
verificar, tomar as devidas providências para saber se realmente aquilo ali tá normal ou não. Se for normal, beleza, mas pelo menos você tomou sua precaução. A depressão não tem uma causa específica, podendo ser desencadeada por uma mistura de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Ou seja, pode ser causado por violência doméstica, pode ser violência física, né? Pode ser causado como violência física, violência psicológica, abandono, maus tratos, inúmeras situações no meio social, no meio familiar, em qualquer situação que esse idoso esteja, ele pode ser afetado de inúmeras maneiras que seja. Até no meio social, por exemplo, um idoso está ali, ele sofre preconceitos e dependendo da pessoa, dependendo do idoso que seja, não vai receber aquilo muito bem e pode ocasionar essa situação. Além da qualidade de vida, a doença pode também interferir em aspectos físicos e interfere bastante. Porque a partir do momento que ele tá com essa depressão, ele vai ficar recluso, ele vai ficar naquela caixinha dele, que é só dele, ele vai abster de exercícios físicos, ele vai abster-se de alimentação, ele vai abster-se de convívio social, e etc, etc. E isso causa uma degradação do seu corpo, que já é uma degradação natural, né, do idoso. E se ele, caso venha a adquirir a doença, ele vai limitar mais ainda a questão de alimentação, de exercício físico, que causa mais ainda a degradação do seu corpo. A influência do sexo na terceira idade. Há influência, sim, muita influência. Muitos ainda veem o sexo na terceira idade como um tabu. Por exemplo, aqui, homens que passam por cirurgia de próstata e que podem vir a ficar impotentes, mulheres na menopausa que experimentam a sensação de perda da libido e dor durante a relação. Ou seja, a partir do momento assim, o idoso ele também pode praticar o sexo, também pode ter a sua vida sexual ativa, não tem problema nenhum. Lógico que vai ter uma certa limitação, uma certa dificuldade muitas vezes, mas tem idosos que relatam que não tem dificuldade. Vai de pessoa para pessoa. Mas a questão da depressão vem aonde? Vem nessa questão de, por exemplo, um idoso não conseguir mais ter a sua vida sexual ativa ou como era antes. E muitos não aceitam, muitos não conseguem assimilar que ele está perdendo aquela vontade, está perdendo aquela sensação boa de praticar o sexo, de ter a sua vida sexual ativa, e como não assimilam bem, acabam adquirindo a depressão. Eles não aceitam a questão da cirurgia de próstata. Para muitos idosos, para muitos homens, vamos dizer assim, é um tabu onde eles não se sentem bem e acabam se sentindo prejudicados, que aconteceu por causa disso, e aí ele afeta a masculinidade dele, aí vem aquela tristeza que para muitos não é normal, e etc, etc. Na questão da mulher, vem na situação da menopausa também, que a relação, sentem dores na relação, e aí a partir do momento que ela não está satisfazendo o seu companheiro, tanto o homem também não satisfazer a sua companheira, eles sentem mal por não estar
satisfazendo e acham que está deixando o seu companheiro ou a sua companheira infeliz por causa disso e acaba se sentindo muito mal e adquirindo a depressão muitas das vezes. A presença da família e o tratamento. A principal dica dos psiquiatras é nunca considerar uma alteração no comportamento do idoso como sendo algo normal do envelhecimento. O envelhecimento normal é um envelhecimento saudável e a família pode e deve oferecer ajuda ao perceber mudanças. É como a gente já falou, né? Que muitos familiares acham o comportamento do idoso, um certo comportamento, vamos dizer assim, um certo comportamento emocional, um certo comportamento, uma perda de memória, às vezes, não, isso é normal de idoso. Não. Isso são sinais que podem ser depressivos. Então, para a gente ter uma certeza, a gente tem que procurar o especialista para estar diagnosticando e a gente ter realmente a certeza. É aí que causa as situações graves da depressão. Envelhecimento saudável. Qual é a fórmula para envelhecer bem com saúde? Não existe uma fórmula assim que a gente pode dizer, uma fórmula específica, não. Envelhecimento saudável é aquele que a gente vai praticar atividades de cotidiano, atividades físicas, atividades trabalho, convívio social, convívio familiar, ter sua rotina diária cheia, não é porque é um idoso que ele vai abster-se de qualquer coisa e ficar recluso em casa até o dia que morrer. Não, ele tem que ter a sua atividade diária como todo cidadão tem. O envelhecimento saudável não acontece aos 60 anos de idade, acontece aos 30, aos 40, aos 20. Então é questão de como você vai viver a sua vida, de como você vai levar a sua vida. Muitos levam a vida adoidado através de álcool, drogas, etc. Não vai ter um envelhecimento saudável, não é? As pessoas trabalham a vida inteira, se sentem cansadas, esgotadas e em determinado momento tudo o que querem fazer é se aposentar. É isso aí. Muitas vezes querem se aposentar, mas a questão de aposentar-se não é ficar parado. A questão de aposentar-se é você deixar de fazer uma coisa que você vem fazendo a vida inteira que te desgaste mentalmente, te desgaste fisicamente. O que você vai fazer aposentado é fazer coisas que te fazem feliz, coisas que você queria fazer antes de ser aposentado e que você agora aposentado pode fazer, entendeu? Então você vai fazer as coisas que você gosta, coisas que te deixam bem, colocar uma rotina na sua vida onde vai te deixar bem fisicamente e mentalmente. A roda da piora da depressão. Tem um problema como problemas para dormir, e aí que vai do cidadão ou das pessoas ao meio dele. Incentivar ele, exemplo, se eu tentar relaxar ou ele colocar isso na cabeça dele, isso vai fazer ele se sentir melhor, que vai melhorar a depressão. Outros vão pensar assim, se eu tenho um problema com dormir, se eu não fizer nada, por exemplo, ele não vai querer fazer nada com relação a isso. Ele vai se sentir com mais desânimo e mais tristeza ainda, que vai piorar a depressão. Então, dessa roda aí, o que a gente tem que fazer com o idoso é incentivar ele a buscar sempre melhorar, sempre estar colocando a autoestima dele para cima. É isso aí, gente. Isso é que a gente veio falar sobre um pouco da depressão. É um dos assuntos aí que a gente vai falar no segundo bimestre para a gente tentar fazer uma avaliação legal. Valeu!
Forte abraço.